Conversar com o Nordeste é conversar sobre o Brasil. Conversar sobre o Nordeste é conversar sobre os hiatos sociais e econômicos que existem no Brasil. E esses hiatos, obviamente, não é só a região Nordeste, é a região Norte, é a região Centro-Oeste, que está agora no momento mais pujante com o agronegócio, mas eu ainda não conheço nenhuma forma de mitigar a desigualdade se não for tratando desiguais de forma desigual. É a única forma que a gente tem para fazer. E óbvio que o Banco do Nordeste é uma grande ferramenta para esse ponto. E nós, dentro do que eu ouvi aqui, nessa pouco tempo que eu tive, nesse pouco tempo que eu tive aqui da palestra, gostaria de contextualizar algumas coisas. Mas, antes, é importante a gente ver uma história recente, onde toda vez que a economia brasileira enfrentou um ciclo positivo, as primeiras respostas positivas vieram da região menos favorecida, do Norte e Nordeste, porque você consegue atender uma capacidade de consumo e uma capacidade de resposta muito mais veloz, porque a carência é muito grande, o hiato é muito grande. E a recíproca é verdadeira. Toda vez que nós temos um ciclo negativo, as respostas mais imediatas que vêm das consequências de um ciclo negativo vêm também dessas regiões. Então, isso é algo que nós temos que levar em conta para as políticas públicas de médio e longo prazo, que planejar é a grande palavra mágica. Nós precisamos planejar. O Brasil precisa ter políticas de Estado. E, dentro desse conceito que nós temos grandes oportunidades nesse momento. Nós estamos tendo agora uma atuação que eu digo sempre, e fico muito feliz com isso, não só pela ANIB, não só porque a indústria está sendo servida, a palavra indústria, o termo indústria, o conceito de indústria está na mesa. Graças a Deus está na mesa, porque eu não conheço nenhum país que garantiu um desenvolvimento econômico sustentável sem uma indústria forte. E o maior exemplo que nós temos recente da história da civilização se chama China. A China não seria hoje se não fosse a indústria. A China não teria hoje uma classe média maior do que a população americana se não fosse a indústria. E nós temos aí, textualmente, o que podemos comprovar o que é a indústria. E a melhor forma de nós termos um desenvolvimento social seguro e sustentável é com a economia crescendo. Também não sei como pode se manter programas sociais importantíssimos a médio e longo prazo sem uma economia crescente. Então, tudo está conectado com o começo, um meio e um fim. Dessa forma, também, dentro do que nós conversamos aqui, nós temos grandes oportunidades. E a oportunidade está na palavrinha chamada transição energética para o Nordeste como algo novo. Não que os conceitos que o nosso querido deputado falou aqui, dos direitos dos royalties de petróleo, sejam importantes. Mas, sabe, eu aprendi há algum tempo de que o para-brisa é maior que o retrovisor. Então, olhar para frente nos fazem construir e nos fazem buscar mais entregas. E o que é olhar para frente? É a oportunidade que nós temos hoje. O que é que nós temos hoje? Nós temos no Nordeste uma grande capacidade de fornecimento de energia hidráulica que está amortizada nesse país. Nós estamos discutindo agora Itaipu, que foi amortizado, e nós temos aumento de energia depois de uma amortização de investimento. Isso não existe. Isso deveria ser repercutido no benefício e na competitividade de toda a economia brasileira, inclusive dos consumidores. Mas o nosso Nordeste, as hidrelétricas estão amortizadas há muito tempo. Nós temos agora, chega a ter pontos de pico, que nós representamos um percentual significativo, para não correr o risco de dar um número, significativo das energias renováveis, inclusive as eólicas e fotovoltaicas. Esse, deputado, é um grande ponto para que nós possamos dar uma vantagem competitiva no processo de desenvolvimento econômico do Nordeste, que nós possamos alavancar essa riqueza. Como assim o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro não teve uma grande alavancagem por conta do petróleo, não foi a natureza que deu isso a ele? Em vez de nós estarmos aqui, não que não seja válido isso, vamos seguir um exemplo que foi dado, vamos buscar essas vantagens competitivas que as energias renováveis estão dando para o Nordeste, para nos darmos isso como um diferencial. Não porque somos melhores, mas porque nós temos um hiato. Eu acho que é uma boa discussão para que nós conversarmos. Falamos do semiárido. Nós temos no semiárido, presidente Câmara, um projeto fantástico. Não é porque a gente está lá na Bahia ajudando a desenvolver, mas é um projeto que vai mudar a realidade do semiárido, que é o projeto patrocinado por uma multinacional da energia, que é a Shell, que é a possibilidade de fabricar agave do etanol. E o agave do etanol, ele hoje, em termos de pesquisas que temos, dá a mesma rentabilidade que dá o etanol da cana.
E mais ainda, um hectare hoje que está aqui na região de São Paulo vale mais ou menos cento e poucos mil reais. Lá no nosso semiárido, você compra isso por 2, 3 mil reais, além de todo o desenvolvimento que você vai fazer na cadeia produtiva de uma nova atividade econômica em regiões inóspitas, em regiões que não vão envolver desmatamento, não vão ter, muito pelo contrário. Então, é um potencial fantástico que nós temos aí para desenvolver e precisa desse apoio logo breve. E esse trabalho todo pode ser feito uma ação do Banco do Nordeste, junto com essas ações que o BNDES está fazendo hoje, não só no processo de reindustrialização, mas no conceito básico do que é o sistema financeiro. Esse que eu tenho batido, eu sempre entendo que o sistema financeiro, como qualquer atividade econômica, somos complementares. Nós não somos individuais. O agronegócio não seria o agronegócio hoje que nos deixa de tanto orgulho se não existe uma indústria que fosse totalmente desenvolvida tecnologicamente para fornecer insumos, equipamentos e máquinas. Senão não teríamos chegado onde chegamos. Vamos permeabilizar isso para todos os setores. Então, no setor financeiro, ele precisa voltar ao conceito básico do sistema financeiro no mundo inteiro. Qual é o conceito básico? Intermediação financeira. O sistema financeiro ele tem que ter seus resultados ao lado do ativo, o quê? Nos financiamentos, nas intermediações financeiras, pode usar derivativos para captar, pode usar qualquer tipo de ferramenta, mas nós temos que fazer a economia circular. Existe uma grande historiazinha que você não vou contar aqui, mas é uma história que você ajuda. Você chega num povoado, vai cobrar os recursos, esses recursos, entre cobrar e receber, ele circulou por toda a economia de um pequeno povoado e fez o dinheiro circular. E o dinheiro circulando motiva a economia, com cada um tendo seu markup e, com isso, fazendo com que todos possam ganhar. Esse é um conceito que eu gostaria de ver. Nós temos discutido também, dentro do que foi conversado aqui, trabalhando muito próximo e criando essa cumplicidade com o MIDIC, alguns pontos são importantes que têm uma irradiação muito grande para termos de cadeias produtivas, porque a palavra-chave, como falamos aqui, o Décio, é o encadeamento produtivo. O encadeamento produtivo permite que façamos hoje o que a China já está fazendo. Hoje a China está voltada não para vender equipamentos apenas, ou máquinas, ou qualquer vantagem competitiva que ela tenha, mas ela quer a cadeia inteira. Como na China você vai hoje, eles querem que vocês comprem lá a porca, a arruela, o parafuso, a placa, todos os materiais que são substitutos ou que são de reposição. Esse é um conceito que nós temos que entrar e pegar as cadeias, pegar as empresas, as indústrias âncoras e tentar irradiar isso de uma forma complementar para que a gente tenha sustentabilidade. Não só ambiental, que é importante, não só social, que é importante, mas a sustentabilidade de cadeia produtiva. E nós tivemos aqui, recentemente, o mundo inteiro teve a crise da Covid, que mostrou o quanto é estratégico você repensar no conceito de globalização antigo, onde é importante você ter competitividade, é importante você ter custo, mas é importante você ser estratégico, é importante você garantir toda a parte de suprimentos e ter alguma independência. Ninguém é suficientemente só para sobreviver num mundo globalizado. Mas alguns conceitos têm que ser revistos, se temos aí agora alguns entraves em relação à geopolítica, que também nos força a pensar de como podemos construir. Aqui, mais recentemente, falando de alguma coisa que teria a ver com também o sistema financeiro, aqui estamos falando, e foi falado aqui, da Selic, que está na moda e hoje vai ser decidido. Óbvio que existem narrativas que servem para circunstanciar ou para dar veracidade a qualquer tipo de posição. Existem. Hoje, nesse momento, caímos ou não caímos a Selic? Poderíamos estar tendo uma discussão muito mais lógica e convergente se o patamar que ela tivesse hoje não fosse tão alto. O problema que temos aqui é um conservadorismo que veio de algum procedimento. Efetivamente, o que é que nós temos na economia? É um problema do valor da Selic, é um problema de percepção, de ação dos atores econômicos. Se nós temos hoje 10,50, estamos falando que talvez não deva diminuir, talvez 0,25, se nós estivéssemos hoje com 8, essa discussão seria muito mais fluida. E qual seria a diferença entre 10 e 8? Nós temos um estudo que mostra claramente que a taxa neutra ela está 4 pontos percentuais acima. Isso inibe, de qualquer sorte, qualquer desenvolvimento econômico e, consequentemente, social. Então, não é o ponto de reduzir 0,50, de reduzir 0,25 ou de ficar estável. O ponto é que nós estamos de um patamar muito elevado em relação aos juros reais mundiais. E essa perda de competitividade está quase que perene no nosso país. Aí eu vou contar uma historinha muito sábia e encerrar. Nós vamos pegar uma cadeia produtiva, e a indústria é muito exemplar para isso, e, com isso, é muito problemática para se encontrar soluções tão transversais. Nós pegamos uma cadeia produtiva que vai do algodão ao tecido.
Imagine, além do custo Brasil, que é orçado em mais de 1 trilhão, pelas pesquisas que existem, nós pegávamos a cadeia produtiva do algodão. O algodão, por que no Brasil não se exporta, não se agrega tanto valor, vai para a commodity? Porque agregar valor no Brasil significa agregar mais custo relativo do que valor, pelo nosso inerente custo Brasil. E um deles é o custo financeiro. Você pega um algodão, o caroço de algodão, você faz desencaroçamento, você tem a pluma do algodão, o que é exportado. Você passar para a pluma, para o fio, você vai ter que ter capital de giro para estocar o caroço, para estocar a pluma, para estocar o produto intermediário e para financiar seu cliente. Do fio, você vai ter que passar para o tecido. Para o tecido, você vai ter que financiar o fio, vai ter que financiar seu produto intermediário, vai ter que financiar seu produto acabado, vai ter que financiar seu cliente. Do fio, você vai para o tecido, a mesma coisa. Do tecido, você vai para o vestuário, a mesma coisa. Do vestuário, você vai para o comércio. Nós temos uma cadeia de 5, 6 etapas. Isso facilmente representa mais de 1 ano de capital de giro na cadeia. Mais de 1 ano de capital de giro hoje, para os réis mortais do setor produtivo, sem falar nos prime names, isso vai representar cerca de 30% a 40% ao ano de custo financeiro. Existe algum país no mundo que tem esse custo financeiro na sua cadeia produtiva? Esse é um exemplo muito simples, que dá para imaginar o quanto que isso é importante, quanto que isso pesa no custo Brasil. E é por isso que eu entendo que não é o combate, é trazer para dentro de uma realidade a cumplicidade com todas essas cadeias, com todos os setores produtivos, com todos os setores econômicos. Nós nos complementamos. É a velha história que não se mata a galinha dos ovos de ouro. Quem são a galinha dos ovos de ouro? O setor produtivo. Ele que emprega, ele que gera riqueza, ele que arrecada impostos para se fazer ação social. Então, é uma oportunidade, agradeço a oportunidade, e eu quero estar sempre juntos e sempre a gente criando condições que possamos evoluir de forma racional. Política, ideologia faz parte da vida, mas quem quer construir um Brasil fala em convergência. Agradeço a oportunidade. Obrigado, amigos.